Foi revelado o medo de Bolsonaro com Alexandre de Moraes, o inquérito das milícias digitais. E já que Bolsonaro tem vários outros inquéritos pesados contra ele, esse inquérito é pesadíssimo. O medo de Bolsonaro está em Alexandre de Moraes encontrar alguma mensagem ou documento que prove que ele, Bolsonaro, incentivou doações aos atos antidemocráticos. Porque mesmo que Bolsonaro não tenha feito pix nenhum, somente o incentivo já é possível de prisão. E é isso que o Alexandre de Moraes estaria esperando para prender Bolsonaro. Na sua opinião, Bolsonaro fugiu mesmo para os Estados Unidos? Você acha que ele vai ser preso e que ele tem mesmo que estar com medo? Deixa o seu like se você quer a prisão de Bolsonaro e se inscreva no canal. Quem trouxe essa informação para nós foi o Paulo Capelli do site Metrópolis. O Paulo Capelli tem se especializado em trazer essas informações mais sigilosas do Bolsonaro. E segundo as informações do Capelli para nós, o Bolsonaro ele está morrendo de medo do inquérito das milícias digitais. Porque nesse inquérito pode haver ali trocas de mensagens do Bolsonaro, e-mails e até mesmo documentos do presidente incentivando o financiamento dos atos antidemocráticos e de toda aquela estrutura que tinha como objetivo atacar as instituições republicanas. Mesmo que não houvesse nenhum tipo de doação por parte do Bolsonaro, um pix, uma transferência para os organizadores desses atos diretamente, o mero incentivo do Bolsonaro ao financiamento desses atos já poderia ser visto como crime. E é isso que o Bolsonaro está morrendo de medo de acontecer. Porque se isso for provado, tiver uma comprovação disso, o Alexandre de Moraes pode decretar a prisão do Bolsonaro. E por isso que o Bolsonaro tá de dentadura batendo, abraçando o Mickey, fazendo bico de pateta lá na Disney, porque Bolsonaro, ele é um patetão. Só que o que é esse inquérito das milícias digitais que tanto assusta o Bolsonaro? Muitas pessoas confundiam o inquérito das milícias digitais com o inquérito das fake news. Só que esses inquéritos eles acabaram sendo unificados pelo Alexandre de Moraes. O inquérito das milícias digitais avalia e investiga a estrutura, a organização e os financiadores desse esquema de ataques orquestrados e ordenados contra as instituições republicanas, também com as manifestações populares, como que nós estamos vendo em frente aos quartéis, principalmente em Brasília. Porque toda aquela estrutura do gabinete do ódio não é uma estrutura barata, porque inclusive estão presentes servidores de computador, de internet do exterior para fazerem disparos de mensagens falsas, disparo em massa de mensagens ou de publicações contra as instituições republicanas e contra adversários do Bolsonaro. E toda essa estrutura é uma estrutura cara. E é justamente essa estrutura que o Alexandre de Moraes está investigando e que pode colocar Bolsonaro na prisão. Além de que, tanto o Carluccio quanto o Eduardo Bolsonaro também são investigados no âmbito das milícias digitais. E é por isso que Bolsonaro está com tanto medo. E o Bolsonaro teme também por conta da presença da investigação do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, que trocou várias mensagens com o Bolsonaro e foi incriminado também pela Polícia Federal. Link aqui no card do vídeo para que você entenda essa, podemos dizer, não é condenação, né? Essa incriminação tanto do Bolsonaro quanto do Mauro Cid e quem é o Mauro Cid. E assim, o Mauro Cid ele deve ter problema. E o Bolsonaro teme tanto que as investigações avancem contra ele, que ele levou o Mauro Cid como seu assessor, porque ex-presidentes têm direito a 8 assessores, o Mauro Cid é um deles, junto com o Tércio Arnoldi, que também é outro que está sendo investigado, para os Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que em meados do segundo semestre de 2022, o Alexandre de Moraes realizou quebra de sigilo telemático de mensagens de e-mails do Mauro Cid. Então ele pode ter encontrado alguma coisa ali. E nós temos que lembrar também que isso é um ponto interessantíssimo do medo do Bolsonaro a respeito desse inquérito. Que no começo de dezembro, o Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista que ele falando que não haveria golpe militar, que nunca foi a intenção da família Bolsonaro. Eu comentei essa entrevista, link aqui no card. Só que o ponto mais interessante dessa entrevista foi o Flávio pedindo pacificação do nosso país. E a pacificação do Brasil viria com o encerramento ou o arquivamento dos inquéritos movidos contra Bolsonaro no STF.
principalmente o inquérito das milícias digitais, que envolve toda a família Bolsonaro. E só aí você já começa a perceber o grande medo da família Bolsonaro com a prisão do Bolsonaro e principalmente com esse inquérito. Na sua opinião, você tá gostando de saber que mesmo nos Estados Unidos, Bolsonaro ele tá morrendo de medo? Coloque nos comentários se sim, se você quer ele preso, coloca Bolsonaro na cadeia já e se inscreva no canal. E o temor do Bolsonaro, ele tem data para começar. E a data é em 1º de fevereiro de 2023, porque é justamente nessa data que vai acabar o recesso, ou seja, as férias do judiciário. E aí começa a questão. Porque o Bolsonaro agora ele já não tem mais foro privilegiado, ou seja, os processos movidos contra ele precisam ir para a primeira instância, a justiça comum, onde tudo é mais rápido de ser julgado. Só que existe a possibilidade, pelo fato do Bolsonaro fazer parte do inquérito das milícias digitais, que envolve também outras figuras da República com foro privilegiado, o Alexandre de Moraes ou o STF pode determinar que as investigações do Bolsonaro permaneçam na Suprema Corte. Só que essa decisão só vai ser tomada quando as férias do judiciário acabarem em 1º de fevereiro. E possivelmente essa decisão vai ser tomada até essa data, ou logo no início, né, do fim do recesso, da retomada dos trabalhos. Então o Bolsonaro ele foi aconselhado a submergir por 3 meses. Por que 3 meses? Justamente esse prazo. Então o Bolsonaro ele precisa ficar em silêncio agora para não incentivar uma tomada de decisão célere do STF e muito menos no início dos trabalhos na volta do recesso, para também não incentivar nenhuma decisão do STF desfavorável a ele. Então por isso que Bolsonaro deve ficar foragido durante ali uns 3 meses nos Estados Unidos, justamente para evitar esses problemas com a Suprema Corte. Só que o Bolsonaro, se ele ficar foragido, refugiado nos Estados Unidos, ele não vai ganhar o salário dele do PL. Porque segundo informações da Bela Megali do jornal O Globo, o PL já avisou o Bolsonaro do seguinte: nós só vamos pagar o seu salário de quase 40 mil reais quando você voltar para o Brasil. Então, se você permanecer nos Estados Unidos, você não vai receber salário algum por parte do PL. Porque o PL quer, teoricamente, o Bolsonaro aqui em solo nacional, incentivando, mobilizando a oposição contra o Lula. Esse é o objetivo do PL. Só que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos junto com a Michelle. E a Michelle também não vai receber o salário dela do PL enquanto ela estiver nos Estados Unidos. E Michelle tem pretensões políticas, ela quer entrar na política. Já expliquei toda essa história, link aqui no card. Então a relação do Bolsonaro com a Michelle lá em Orlando, na terra do Pateta, ou seja, na terra do Eduardo Bolsonaro, tende a ficar ainda mais tensa, porque ela não vai receber salário e mais ainda vai postergar a sua entrada na política. E mesmo com tudo isso, o Bolsonaro não está protegido. Ele ter fugido para Orlando sem passagem de volta, porque o Bolsonaro ainda não comprou a volta dele no Brasil, você sabe dessa história, link aqui no card, ele não está protegido, porque os filhos dele estão aqui no Brasil. O Carluccio, que não tem foro privilegiado, está aqui no Brasil. E as investigações contra o Carlos tendem a avançar agora nesse início de mandato do Bolsonaro, ou nesse início de mandato do Lula. Como você bem sabe, link aqui no card. E você sabe também muito bem, eu já expliquei tudo isso nesse vídeo que já está no card, que se o Carlos for pego em peculato, ou seja, nas rachadinhas, toda a família Bolsonaro também cai. Porque nós sabemos que havia um rodízio de funcionários entre os gabinetes do Carlos, do Flávio e do Bolsonaro. Então se um funcionário do gabinete do Carluccio for pego fazendo rachadinha com histórico de passagem nos outros gabinetes, é possível aferir, é possível imaginar que o funcionário também fazia rachadinha no gabinete dos outros dois. Então, Bolsonaro, se você acha que você pode continuar nos Estados Unidos sem precisar de fantasia do Pateta para poder trabalhar na Disney, você está completamente enganado, porque você não vai conseguir fugir da prisão. A prisão vai chegar até você.